Muito importante para você saber o que está acontecendo depois dessa tragédia anunciada pelo Trump. Isso é muito importante. Tudo isso que está acontecendo, tudo que vai se abater sobre o Brasil, daqui a pouco eu vou mostrar para você os setores e os estados do país que vão ir para o buraco pela ação do Trump. Daqui a pouco eu vou trazer para você. Mas é importante você entender, tudo isso que está acontecendo se deve exclusivamente a uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro. E os responsáveis por isso, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e o neto do ditador, são os dois principais. Então é importante você entender tudo que está acontecendo, nosso país entrando numa situação gravíssima, terrível, por conta, mais uma vez, do Bolsonaro. E não só isso, nós temos pessoas, nós temos bolsonaristas que estão comemorando, que estão dando risada, que estão achando a melhor coisa do mundo, porque eles não têm sequer a capacidade de entender o que está acontecendo. Porque qualquer pessoa, qualquer brasileiro, qualquer um dos 220 milhões de brasileiros que entenderem o que está acontecendo, vai imediatamente perceber que o que o Trump fez é um crime contra o nosso país, a nossa soberania, o nosso povo. O Trump cometeu um crime contra o nosso povo. E ele fez isso em nome do Bolsonaro, e ele deixou claro isso, e por intermédio de Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador Paulo Figueiredo. Eu quero trazer aqui para você o momento em que o Trump coloca a fala dele, olha só. Trump acabou de mencionar o Brasil falando com a imprensa, falando sobre tarifas, falando sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, o Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, se ele estiver falando do passado recente, não custa lembrar que em 2024 o Brasil fechou o ano com um déficit comercial em relação aos Estados Unidos de cerca de 253 milhões de dólares. Portanto, não é daqueles países que Trump gosta de acusar de estarem se beneficiando da economia americana e conseguindo, assim, um superávit gigantesco. O Brasil não está nessa categoria, é outra história. O que vier por aí vai ter muito mais a ver, eventualmente, com alguma animosidade específica em relação ao Brasil do que em relação às relações comerciais bilaterais que temos. Vou traduzir para você o que o Lins tentou dizer aqui na fala do Trump. O que está acontecendo? Essa atitude do Trump ela é exclusivamente política. Ela é somente política. Ela não tem nenhuma ligação econômica e tampouco comercial, especialmente porque o Brasil exporta menos para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exportam para o Brasil. É uma relação deficitária, vamos colocar na balança comercial, mas essas palavras mais difíceis eu quero evitar. É importante você saber, os Estados Unidos compra menos do nosso país do que o nosso país compra dos Estados Unidos. Então a gente não é um problema para os Estados Unidos. E toda essa questão que o Trump começou a desenvolver desde o primeiro dia de governo, em relação ao aumento de tarifas, em relação a tentar equilibrar essa balança, tudo isso até então dizia respeito exclusivamente à relação comercial. Nesse caso, essa taxação de 50% tem muito a ver com política. Aliás, digo mais, é exclusivamente a ver com política. E aqui está a carta do Trump, que logo de cara ele já menciona esse vagabundo asqueroso do Bolsonaro. Olha só. A carta divulgada pelo presidente americano em que ele fala sobre essa taxação que foi imposta ao Brasil, 50% anunciados agora. E ele diz o seguinte, Guga, vamos comigo aqui na tradução da carta à quente, uma carta da Casa Branca, a data de hoje, 9 de julho de 2025, endereçada a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Senhor presidente, fala sobre, já começa dizendo que conhece, que tem muito respeito
por Bolsonaro. Primeira frase de Trump já cita Bolsonaro, assim como outros líderes de outros países. Do jeito que o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder muito respeitado pelo mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça, uma tragédia internacional. O julgamento dele não deveria estar acontecendo. Isso é uma caça às bruxas e deve terminar imediatamente. Estou fazendo a tradução aqui no momento. Guga, quer me ajudar aqui? Em razão do Brasil, dos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e a necessidade fundamental de liberdade de expressão nos direitos americanos, a Suprema Corte brasileira emitiu uma série de decisões secretas e ilegais, censurando a empresas de mídia, de rede social americanas e ameaçando em milhões de dólares, com multas de milhões de dólares, no mercado, as empresas que operam no mercado brasileiro. Isso começará em agosto de 2025, a partir do 1º de agosto de 2025, em razão disso tudo que ele coloca, né, da censura às empresas americanas e etc., ele anuncia aqui, ele vai colocar a tarifa de 50% em qualquer, any and all, em qualquer e todo produto brasileiro enviado para os Estados Unidos. As mercadorias que são enviadas para os Estados Unidos que ultrapassarem esses 50%, vão ser alvo de uma tarifa ainda maior. O que você precisa entender? Não existe uma relação entre essa situação de negociação dos produtos brasileiros com os Estados Unidos, das exportações para os Estados Unidos, do comércio com os Estados Unidos, com o nosso judiciário. O que o Trump está querendo dizer é o seguinte: olha, eu vou ferrar o Brasil para que o judiciário possa tomar uma atitude favorável ao Bolsonaro, só que é impossível, não tem como. Veja bem, o judiciário brasileiro, ele trata sobre as leis brasileiras, segue adiante com relação aos processos, e não existe essa situação de querer pressionar, porque aqui é uma chantagem, chantagear o Brasil para que mude uma lei no Brasil, para que o Brasil não cumpra as suas leis, para que, sabe, para que as coisas não aconteçam. Isso, gente, eu quero que você compreenda isso. As pessoas que estão aplaudindo isso, esses bolsonaristas canalhas que estão aplaudindo isso, eles estão sendo as pessoas mais burras do planeta Terra. É impossível você atrelar uma ação jurídica a uma questão comercial. Ou seja, o Trump está prejudicando o Brasil de forma profunda, de forma horrível. E nem sequer existe a possibilidade de um cumprimento daquilo que ele está reivindicando. Ele quer que o Bolsonaro não seja preso. É isso que ele quer. Só que, veja bem, não existe relação. O inquérito do Bolsonaro vai seguir, o processo vai seguir. Nós já estamos com 2 processos. Um processo com 850 páginas de investigação, que é aquele em que o Bolsonaro estava tramando a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do então presidente do STF, que naquela ocasião estava envolvido mais na parte eleitoral, que era o Alexandre de Moraes. E aí, é uma coisa assim que a gente tá... isso acabou de acontecer, tá? A gente fica em choque, porque não tem como, não tem o que fazer. Já existe um começo de repercussão que eu vou trazer agora para você, olha só.
Aqui algumas informações já de repercussão dessa decisão, desse anúncio do presidente Donald Trump. Primeiro, de surpresa, fui levar já essa questão a técnicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MIDIC, de Geraldo Alckmin, também do Itamaraty, eles que fazem essas negociações. Sexta passada teve uma reunião técnica com americanos para tratar disso. Informação de agora que eu tenho é que houve surpresa porque era esperado uma taxa de 25%, um anúncio de 25%, e aí vem o dobro, vem o de 50%. Então, de surpresa e também, claro, muito incômodo, já que a justificativa foi política e zero técnica, segundo um técnico me afirmou agora há pouco. Então, há de se observar nesse momento o que vai acontecer. E só para finalizar, esses técnicos e diplomatas já devem se reunir a partir dessa decisão agora para levar em consideração tudo o que está acontecendo, para tomar uma decisão. E o ministro Mauro Vieira também já está debruçado sobre o tema, ministro das Relações Exteriores, já com essa novidade e com essa carta publicada por Donald Trump. Eu preciso que você compreenda aonde está o problema. Vou repetir o que eu falei antes desse vídeo, desse último vídeo, que fala sobre a questão técnica, que é uma questão política e é zero técnica. Por que isso? Vamos colocar se fosse uma questão técnica. Olha, o petróleo de vocês, ele está num preço exorbitante, vocês cobram mais dos Estados Unidos do que de outros países, e isso é uma relação ruim para o nosso país, porque você está prejudicando os Estados Unidos, está cobrando mais dos Estados Unidos do que de outros países. Essa é uma questão técnica. E aí você tem como negociar. Olha, então tudo bem, você tem razão, a gente deve cobrar o mesmo preço de todos, porque o petróleo nosso é um só, então a gente vai cobrar o mesmo preço que a gente cobra para o país que a gente cobra menos, a gente vai cobrar menos para você, ou vai cobrar mais para todo mundo, enfim. Você tem como trazer uma solução técnica para isso. Esse é um problema comercial, esse é um problema de relação comercial, que dá para resolver. Agora, a questão política não tem como resolver. Não tem como chegar e falar assim, bom, olha, vamos fazer o seguinte, Trump, nós vamos mudar a Constituição, nós vamos aprovar novas leis, nós vamos amenizar as leis, ou seja lá o que for, vamos mudar o processo, e aí nós vamos soltar o Bolsonaro se ele for preso, enfim, a gente vai mudar as leis, mudar o nosso jurídico inteiro do país para te atender, e aí você passa a não tarifar o nosso café, por exemplo, sabe? Não há relação. Então não tem como, não tem o que resolver. Então essa ação do Trump, ela é exclusivamente para afrontar o nosso país, para afrontar cada um de nós brasileiros e para trazer uma resposta política que defenda o Bolsonaro numa situação em que somente é só o Bolsonaro que está em jogo. Somente uma pessoa pode arrebentar com o país todo. Então não tem como. Agora, você quer ficar assustado, quer ficar assustada, você quer cair de costa, olha só o que os extremistas da direita e bolsonaristas estão fazendo no meio dessa ação abjeta, desta ação nojenta do Trump. Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão colocando... Eu vou trazer para você a informação e a gente faz o comentário. Em meio à tensão entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo brasileiro, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma moção de louvor ao americano, por 23 votos a favor e 5 contra. O pedido foi apresentado pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, e pelo deputado do mesmo partido, Gustavo Gayer. O requerimento cita como justificativa para o reconhecimento a Trump, abre aspas, o brilhante trabalho desenvolvido como presidente da maior nação e pela incansável luta em defesa da democracia e da liberdade de expressão em todo o planeta. O pedido foi apresentado na segunda-feira, dia em que o presidente americano publicou em seu perfil na rede social Truth Social que o Brasil promove uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula respondeu no mesmo dia em seu perfil no X, sem citar Trump. Ele saiu em defesa da soberania brasileira e afirmou que não aceitará interferências externas. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o metrópolis.com e nos acompanhe aqui no YouTube. É isso que você viu. Eles vão, no meio dessa situação toda, eles vão homenagear. É isso mesmo, homenagear o Trump. Esse Gustavo Gayer,
E o Sóstenes Cavalcanti, que como eu já disse para você, ele é da igreja do Malafaia, o Sóstenes Cavalcanti é o Malafaia na política. Ele é a mesma coisa, ele defende, ele é um testa de ferro do Malafaia, o Sóstenes Cavalcanti, líder do PL, tá? Então quando você ouvir Sóstenes Cavalcanti, é Malafaia. Eles vão homenagear. Não é só isso, aquele Bilinski, ele acaba de agradecer, ele fala obrigado Trump pelo que você fez, aquele Bilinski. Nós temos políticos bolsonaristas que estão agradecendo, eles estão agradecendo o Trump por isso. É muito, muito, muito chocante, porque a coisa vai muito longe da realidade. O Trump, qual que é o principal setor que vai ser o principal, o primeiro, o número 1 que vai ser mais afetado? É o agro. O agro vai perder muitíssimo com essa ação. E o agro foi a base de sustentação do bolsonarismo. A gente viu dentro do agro, aquele pessoal lá da AproSoja, por exemplo, que colocou caminhões em apoio ao Bolsonaro, bancaram financeiramente manifestações. O agro, que é um setor bolsonarista, eu falo agro, esse que exporta para os Estados Unidos, tá? Eles são os primeiros, eles são os número 1 que vão ser afetados. Agora veja bem, o UOL ele fez uma divisão entre estados do Brasil e aquilo que vai afetar esses estados. Produto principal e o estado líder de exportação para os Estados Unidos. Rio de Janeiro, principal polo de petróleo brasileiro junto com o Espírito Santo. O petróleo bruto vendido pelo Rio de Janeiro vai ter muito problema. Ferro semi-acabado, incluindo o ferro Gusa, que é o Espírito Santo o maior exportador de aço e ferro. Minas Gerais, com esse Zema, esse nojento desse Zema, que é apoiador do Trump, vai se ferrar. Líder nacional na produção de café arábica, café verde não torrado. E São Paulo, né, que o Tarcísio colocou boné em homenagem ao Trump, que abriga a Embraer no Vale do Paraíba. A Embraer está numa situação horrível agora, porque são bilhões de relação. E por último, o Mato Grosso do Sul, grande exportador de carnes, especialmente carne bovina fresca e congelada. E eu quero trazer uma informação para você, deixando essa lista aqui do lado. O Brasil não é o único a exportar esses produtos para os Estados Unidos, o que significa que esses produtos ficando mais caros, simplesmente o comprador dos Estados Unidos vai somente mudar o fornecedor, vai deixar de comprar do Brasil. Então isso daqui que você está vendo, esses produtos todos, que são vendidos por vários outros países, essa taxação vai beneficiar esses outros países e vai arrebentar. É terra arrasada para o Brasil. É terra arrasada. Então, eu quero trazer uma questão importante para você. Se algum bolsonarista, em algum momento, for comemorar o que foi feito hoje, entenda, esse sujeito não tem o direito de falar que é patriota, que defende o Brasil. Ele defende o Bolsonaro, exclusivamente a figura do Bolsonaro, e ele é um fanático idólatra que tem idolatria por uma pessoa e que acha que essa pessoa merece que o país entre numa situação tão terrível para defendê-lo. Então, qualquer pessoa que defendeu o Trump, entenda, com perdão da palavra, é um arrombado, de um canalha, vagabundo. Qualquer um que defender isso. Entenda. Odeia o Brasil, odeia a nossa pátria, porque eles se dizem patriota, e odeiam o nosso povo. E tudo isso, como eu disse lá no começo, motivado por apenas uma pessoa, Bolsonaro, e articulado pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, e pelo neto do ditador. É um crime de lesa pátria, é um crime contra o nosso país. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo e, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam acompanhar. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Elas precisam entender. É uma situação horrível, mas o brasileiro precisa entender a quem ele está do lado. Se você está do lado do Bolsonaro, você está contra o país. Você está contra o brasileiro, você está contra as nossas
empresas, está contra o nosso povo. É importante isso. E, por favor, se inscreva no canal. Faça essa inscrição. Aproveite essa oportunidade que a gente tem da renda extra, que é uma oportunidade para você trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. A gente está fazendo a divulgação dessa escola de negócios porque ela tem ajudado muitas pessoas a trabalhar apenas com o celular. Você só precisa do teu celular para trabalhar. Então entra aqui no primeiro comentário fixado. É o primeiro comentário fixado e eu mesmo vou explicar tudo para você. Eu explico todos os detalhes para você e você já pode agora, hoje, nessa noite, você já pode começar a ganhar o seu dinheiro na sua renda extra, tá bom? E olha, eu peço por favor para as pessoas nos ajudarem a continuar o nosso trabalho. Nós estamos precisando de doações que você possa fazer pelo Pix. E se você puder, eu vou agradecer muito. Olha, é qualquer valor, tá? O valor que você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. Mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Agora, mais do que nunca, precisamos de pessoas que possam nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, para que a gente possa continuar trabalhando. A gente precisa continuar trabalhando. Ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.